Eu gostaria que vocês pudessem se colocar de pé. Vamos fazer mais uma oração. Curvem suas cabeças. Vamos render graças àquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Pai querido, Deus amado, nos rendemos a Ti nessa noite. Fala conosco, Senhor Deus, ó Pai. Usa Teu servo, Senhor Deus, ó Pai, conforme lhe aprouver. Faça, Senhor Deus, ó Pai, nessa noite um grande mover nos corações, quebrantando, Senhor Deus, ó Pai, porque somente o Senhor pode fazer, que o Teu Espírito seja derramado em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Nessa noite eu gostaria de agradecer ao pastor Luiz, a pastora Luciene, pela confiança, pela graça. Eu disse a ela agora há pouco, é com muito temor, mas também um tremor, mas que Deus possa fazer, porque não é sobre mim, mas sim sobre a palavra do Deus vivo. Mas antes eu gostaria que colocasse aquela foto que eu pedi para passar. Essa aí é uma reunião com os meus irmãos. Eu sou o mais novo de uma família de 12. Aí está faltando 2. Por que eu fiz questão de colocar essa foto? Até a pastora Darlene me pediu, eu passei. Porque o legado de meu pai e de minha mãe foi muito árduo. E como a palavra, o tema é sobre honra, eu não deixo nunca de lembrar do meu pai e da minha mãe. O legado e a união que eles pregaram sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. E esse legado que ele deixou, eu preservo, graças a Deus, com a minha família. Dou graças ao Senhor, Deus, ó Pai, por essa família maravilhosa, meus irmãos que amo tanto. Amém? Pode colocar o tema? Conversão, um caminho para a honra. Eu sou o presbítero Joaquim, né? Para quem não me conhece, né? Sou casado com a Cleonice há 37 anos. Vai ter um momento que eu vou falar sobre isso. Mas antes de tudo, agradecer ao Senhor por este momento, porque eu não sou um pregador exímio, né? Não tenho a memória do pastor Alailson com os versículos, não tenho a sabedoria de alguns pastores, mas eu creio que não é por mim, mas é pela graça e pelo favor de Deus. Amém? Esse tema que fala sobre conversão, um caminho para a honra. Às vezes esse texto que nós vamos discorrer não é um texto, é um pouco diferente do que se propõe o tema. Mas ao final a gente vai compreender algumas coisas. Porque a conversão leva uma mudança de comportamento, refletindo um novo estilo de vida, alinhado com os princípios cristãos. E honra é um princípio do comportamento do ser humano que age baseado em valores bondosos, com honestidade, dignidade, valentia e outras características. Mas aqui vai uma indagação para a gente refletir essa noite. Podemos aplicar o princípio da honra em nossa vida sem uma verdadeira conversão? Como podemos honrar alguém, qualquer pessoa, nossa família, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos, nossos líderes aqui na igreja, se não passamos por uma verdadeira conversão? Gostaria de ler um texto, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo do 1 ao 17. Portanto,
abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, para esta pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, porque nós não somos deste mundo, que se abstenham das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem o Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos toda instituição financeira, toda instituição humana, quer seja ao rei como soberano, quer seja às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é vontade de Deus, que pela prática do bem, vocês silenciem as ignorâncias e os insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o Rei. Amém, glória a Deus. Por que eu escolhi esse texto? Esse texto é bem, como diz um amigo meu, é denso. Mas fala muito sobre nós, somos nós cristãos, que verdadeiramente somos convertidos. Fala do nosso comportamento, fala de como nós devemos agir. Mas fala um pouco, eu trago aqui a experiência de Pedro. Pedro aqui está instruindo o povo, porém, vamos verificar qual era o temperamento de Pedro antes de conhecer a Cristo, entrar verdadeiramente na sua vida, a verdadeira conversão. Pedro era impulsivo, agia sem pensar, tinha confiança em si mesmo, coragem, mas disposto a fazer com a força do seu braço. Os momentos mais difíceis e baixos da vida de Pedro, tentou dissuadir Jesus, repreendendo quando falou de sua morte e ressurreição. Cortou a orelha de Malco, quando Jesus foi preso no Getsêmani. Considerou-se melhor que os outros discípulos. Negou a Jesus 3 vezes. Então podemos conhecer uma parte da vida de Pedro, mas a obra estava sendo feita quando
Pedro conhece verdadeiramente o propósito de Deus na vida dele, tudo muda. Quando Pedro, aqui está dizendo, em 1 Pedro, no capítulo 2, ele está instruindo o povo. Em alguma parte aqui ele diz, olha, mude o seu temperamento. Pedro está dizendo que ele já mudou. Há uma mudança na nossa vida que a conversão nos traz. Cristo move em nossa vida com graça e com favor. Será que nós verdadeiramente estamos convertidos de coração? Temos esse conhecimento da presença de Cristo? Não é sobre o que Pedro era, mas era quem ele se tornou. Quem nós nos tornamos depois da verdadeira conversão? Como nós agimos nos dias de hoje? Será que estamos verdadeiramente esquecendo as coisas do mundo, nosso temperamento antigo? Será que nós modificamos a nossa maneira de pensar? Será que cuidamos e honramos? Porque a honra é um princípio, um princípio que vem do céu. O que é que modificou na vida de Pedro? A temperança, a humildade, a sabedoria. Pedro se tornou o líder da igreja primitiva. A honra que Pedro deu a Jesus refere-se ao testemunho de Pedro sobre a identidade de Jesus Cristo e Filho de Deus. Um momento crucial na vida de Pedro e na história do cristianismo. Este reconhecimento não foi apenas uma declaração teológica, mas um ato de fé, de devoção, que tem profundas consequências. Tudo isso somente é possível através de uma verdadeira experiência com Cristo. Hoje eu quero falamos das mudanças que Cristo fez na vida de Pedro. Mas eu quero trazer para vocês o que Cristo fez na minha vida. Como a pastora Luciene Cardoso falou, né, pastora? Como é bom falar de nós mesmos. Não falamos da vida dos outros, mas é bom falar da nossa. Compartilhar das nossas dificuldades, nas nossas agruras também. Como podemos honrar a Deus se nós não honramos quem vemos? E hoje está aqui minha família também. E se eu disser alguma coisa que está fora do propósito, me corrijam. Honrar a Deus. Como nós podemos colocar diante do Senhor a nossa vida verdadeiramente, se não colocamos o nosso bolso, se não colocamos o nosso tempo, se não colocamos a primícia da nossa vida diante do Senhor? Como podemos dizer que honramos a Ele, e honramos a palavra dEle? Como podemos honrar a liderança? E nessa noite eu gostaria de agradecer pastor Luiz, pastora Luciene, pastor Jorley, que é meu líder no curso, pastor Alailson, que é o líder lá no GPL, lá em casa, pastor Neto, do Ministério de Homens e de Presbíteros, pastor Márcio e pastora Juliana, na capelania. Estou aqui falando só dos líderes diretos, mas todos os nossos pastores aqui são nossos líderes. Nós nos sujeitamos a Ele, com grande graça e temor, porque assim é propósito de Deus, que possamos honrar nossa liderança. Dou graças a Deus por ter encontrado esse ministério, e aqui estou já há alguns anos, e tem sido bênção na minha vida, tem feito o meu coração se quebrantar. Aqui Deus tem agido na minha vida, aqui Deus tem feito alcançar mais na presença dEle, e confiar e ter fé. E quem eu era? Honrar com dízimos e as ofertas, pastor Devani. Oh, misericórdia, quando eu me converti, dizimava por obediência, mas com muita dificuldade. Mas Deus mudou. A verdadeira conversão apareceu na minha vida quando eu me alegrava de trazer na casa do Senhor. O coração foi modificado. O coração de Pedro foi modificado. O meu também foi. Honrar os pais na velhice. Pastora missionária Fabiola, né?
ministrou aqui sobre os pais. E eu fiz questão de trazer também uma lembrança dos meus pais. Família grande e unida, graças a eles. Honrar a minha esposa. Ela e minha sogra orou por 16 anos para que eu parasse de beber. Eu não era uma pessoa que bebia assim, exageradamente, mas minha sogra dizia, isso não combina com você. Ela já tinha uma visão espiritual sobre isso. E a minha esposa orou 16 anos e brigava pouco comigo sobre isso, graças a Deus. Mas chegou o momento que Deus ouviu a oração dela. Eu honro a vida dela nessa noite, pela sua oração. Amém? Deus te abençoe. Não só isso, ainda sobre a minha esposa. Ela passou comigo um grande período de uma enfermidade muito séria. Ela sofreu, mas esteve comigo, orou, intercedeu e Deus me honrou. Mais uma vez. Fui curado. E também passou comigo uma imensa crise financeira. Como foi difícil. Meu filho que está aqui, meu filho era adolescente. Imagina, tinha tudo financeiramente. E passou por grande dificuldade, mas nunca me condenou por eu ter tido uma atitude errada e ter perdido tudo financeiramente. Esteve ao meu lado. Te amo. Por que eu trouxe a família? Isso é a herança do meu pai, da minha mãe, logicamente que foi Deus que colocou no coração deles. E eu tenho uma família maravilhosa. O tanto que nossos filhos cuidam de nós, meu filho, minha filha, amam demais. Por incrível que pareça, querem tirar férias conosco, querem passear conosco, viajar. Final de semana quer tomar café, não é, Carliane? Um café que vai até o almoço. E eu digo, eu me sinto honrado por isso. O amor que vocês sentem por nós. Como é maravilhoso. Minha filha que não está aqui, porque ela trabalha em Trindade, e ela trabalha até a noite, e disse que não poderia estar aqui. Agradecer ao Hélio, a Bárbara, pessoas maravilhosas, minha sobrinha. Que mais um convite, pastor Luiz, para ministrar o casamento deles, o ano que vem. Mais um, glória a Deus. Agradecer também ao meu sobrinho que não está aqui, que ele viajou, o Júnior e a Aline, pela honra que nos deram de ministrar sobre eles a união, o casamento deles. O menino que eu vi nascer, crescer, afastou de nós, foi morar fora, voltou, e um dia chegou para mim e falou assim, tio, eu gostaria muito que você ministrasse o casamento, você e a tia. Eu falei assim, com muita honra. Só que tinha uma condição, a Cleonice teria que participar da celebração. Oh Deus, como Deus é bom. Foi maravilhoso. O testemunho dela, as palavras que ela ministrou naquele lugar. E honrar também é aceitar um convite para uma visita. Quando você for convidado para uma visita, aceite. Quando você chega na casa da pessoa, ela se sente honrada. Ela sente alegria. Quando a liderança convidar para uma reunião, dia 29/7, estejam aqui, honre os pastores. É muita graça, né, que nós temos vivido nesse lugar. Chegar no horário, viu, pastor Luiz? Graças a Deus, Deus te curou. O pastor deu uns testemunhos aqui que de vez em quando ele gostava de chegar atrasado. E há uma coisa que Deus colocou no meu coração, eu não gosto de chegar atrasado. Isso é honra para qualquer
em qualquer momento, seja no aniversário, num casamento, numa reunião, principalmente aqui na igreja, na casa de cada um. Isso é honrar a pessoa que te convida. Parece coisa simples, mas é uma coisa muito séria. Você chegar no horário, você honrar um convite, aceitar um convite, isso é maravilhoso. Cumprir um compromisso. Deu sua palavra, cumpra, isso é honra. A pessoa, quando você deu a palavra, a pessoa confiou em você. Cumpra. Estamos caminhando já para o final. Após uma verdadeira conversão, pude aplicar o princípio da honra e o fruto, ser honrado pela liderança, ser honrado pela minha esposa, ser honrado pelos meus filhos, ser honrado no trabalho. Honra gera honra. Eu aprendi a honrar, sinto prazer nisso. E só não faço mais porque Deus ainda precisa trabalhar em mim. Mas em Mateus 10, 40 e 42 diz o seguinte: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um daqueles pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro, que não perderá a sua recompensa. Aqui eu trago muito essa palavra, quando o pastor Luiz profetiza, diz: saia do seu lugar, libera uma palavra na vida de alguém. Como isso é poderoso em nosso meio. Como é poderoso você liberar do que você tem para o seu irmão. Liberar, profetizar na vida dele. E eu me lembro um dia, alguns anos atrás, eu estava orando, pedindo a Deus, bem ali onde eu costumo sentar. Tudo que eu estava falando com Deus no secreto, o pastor Devani foi orar comigo. Eu estava ajoelhado. Tudo que o pastor Devani orou, foi profetizando tudo aquilo que eu estava conversando com Deus. No mundo espiritual, não há acaso, há propósito. Que a gente possa ter um coração aberto, um coração quebrantado, que a gente possa honrar. Porque quando honramos, também recebemos honra. Porque honra não é algo que se pede, é algo que se exerce. E é uma linguagem do céu. Eu gostaria nessa noite de fazer uma oração. Talvez o que eu tenha falado, transmitido aqui, não tenha a eloquência de muitas pregações. Mas eu quero dizer que é do fundo do meu espírito, do que Cristo falou comigo, do que o Senhor falou ao meu espírito. Porque Deus modificou a minha vida e vai modificar a sua. Se você ainda, no seu coração, verdadeiramente precisa algo ser renovado, precisa algo ser modificado na sua vida, o tempo é hoje, o tempo é agora. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Eu gostaria de fazer uma oração com você. Você que sente que Deus pode fazer muito mais na sua vida. Você que precisa exercitar o princípio da honra. Buscar diante do Senhor a graça e o favor. Saia do seu lugar. Venha aqui à frente. Eu gostaria de interceder pela sua vida. Deus falou muito comigo sobre a questão do exercício da honra, da prática da honra. E eu tenho colhido frutos disso. Na minha casa, na minha família. Meu neto que está aqui, o Cauã. Como é carinhoso comigo esse neto. Maravilhoso. Que Deus possa te honrar, Cauã, e abençoar a sua vida, porque seu pai é um homem honrado. Tem honrado o seu avô, e você honre seu pai. Amém? Pai querido, nesta noite, diante do Senhor Deus, ó Pai, coloca os teus filhos, teus servos, Senhor Deus, ó Pai, verdadeiramente convertidos a Ti. Derrama sobre ele uma unção nova. Sobre ele, Senhor Deus, ó Pai, derrama mais do Teu Espírito. Mova nessa noite.